Josué El-Shi conquista milagres e a fidelidade de Deus na Terra Prometida nos capítulos 6 ao 10 do livro de Josué. Entramos em uma das fases mais marcantes da entrada de Israel na Terra Prometida. O cenário muda completamente. Deixam de ser peregrinos do deserto para se tornarem conquistadores, guiados pela mão poderosa do Senhor. O coração do povo está firme. A promessa feita a Abraão está se cumprindo diante dos seus olhos. E tudo começa com uma cidade que parecia impossível de ser vencida. Jericó era uma fortaleza imensa, com muros altos e portas fechadas. Humanamente falando, nenhum exército conseguiria penetrar ali. Mas Deus não precisava de força humana, estratégias militares complexas ou armas grandiosas. Ele daria a vitória através da obediência. Deus ordena a Josué que o povo marche ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Levando a arca e sendo guiados por sacerdotes tocando trombetas, era uma forma de mostrar que a batalha não seria vencida por poder humano, mas pela confiança na ordem divina. No 7º dia, a marcha deveria ser feita 7 vezes. Quando o povo completou a última volta, Josué ordenou o grito de vitória. Trombetas ecoaram pelos vales, e o grito do povo subiu aos céus como um clamor de fé. Então, algo sobrenatural aconteceu. Os muros de Jericó ruíram, caindo diante dos israelitas. Não por força, mas por poder divino. A cidade foi conquistada. E Jobe, menos a mulher que havia abrigado os espias e demonstrado fé, foi poupada com sua família, tornando-se um símbolo de redenção e propósito. Após essa grande vitória, Israel seguiu para a cidade de Ai. Mas algo inesperado ocorreu. O povo foi derrotado. Josué ficou angustiado e buscou a Deus. E o Senhor revelou a causa, menos havia pecado no meio do povo. Acã havia tomado objetos proibidos em Jericó, escondendo-os em sua tenda, e o pecado oculto trouxe derrota pública. Após o erro ser corrigido e o povo purificado, Deus finalmente liberou Israel para atacar Ai novamente, mas dessa vez com vitória completa. A lição era clara. Não há conquista verdadeira quando existe desobediência secreta. Com Jericó e Ai dominadas, a notícia se espalhou pelas nações vizinhas, gerando temor. Porém, um povo decidiu agir de forma astuta. Os gibeonitas. Eles fingiram ser viajantes de muito longe, com roupas gastas e pão embolorado, apenas para fazer um acordo de paz com Israel. Josué e os líderes acreditaram na aparência e não consultaram o Senhor. Assim fizeram um pacto com Gibeão. Quando descobriram o engano, era tarde. Por causa do juramento, não podiam destruir aquela cidade. Porém, os gibeonitas passaram a servir ao povo de Deus, e mesmo através de um erro, Deus transformou a situação para o bem. Enquanto isso, os reis amorreus se enfureceram ao saber que Gibeão se aliou a Israel. Formaram então uma coalizão para destruir a cidade. Os gibeonitas pediram socorro. E Josué respondeu prontamente, marchando durante a noite inteira para defendê-los. Quando a batalha começou, o Senhor lutou por Israel. Enviou confusão entre os inimigos e lançou grandes pedras do céu, de modo que mais inimigos morreram pelas pedras de Deus do que pela espada de Israel. Era o próprio céu intervindo em favor do povo da aliança. E então ocorreu um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Josué, vendo que a batalha estava longa e o dia estava terminando, clamou ao Senhor diante de todo Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, o dia se prolongou e Israel teve tempo suficiente para vencer completamente seus adversários. A terra inteira testemunhou que não havia Deus como o Senhor, que ouvia a oração de um líder fiel e lutava por seu povo. Os 5 reis amorreus se esconderam em uma caverna, mas foram capturados. Josué os apresentou diante de Israel, mostrando que Deus estava entregando cada inimigo em suas mãos. Os pés dos guerreiros foram colocados sobre o pescoço dos reis derrotados, uma representação de autoridade e vitória completa. Em seguida, as cidades que pertenciam àquela aliança inimiga foram conquistadas, uma a uma. O território começou a ser estabelecido, e a promessa dada séculos antes a Abraão, Isaque e Jacó agora se tornava realidade diante de toda a nação. Esses capítulos revelam que obediência gera vitória, pecado traz derrota, discernimento é essencial. E a fidelidade de Deus permanece mesmo quando o povo ainda está aprendendo. Em cada batalha, em cada cidade conquistada, Deus estava mostrando que Ele é o Senhor da história, da natureza e do tempo, menos aquele que derruba muros. Expõe pecados, estende o dia e cumpre suas promessas. Assim, Israel avançou. E o nome do Senhor foi exaltado entre as nações. A jornada rumo à conquista da Terra Prometida apenas começava, e Deus continuaria guiando cada passo.